Boa noite, Marilene. Hey, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo, live, como queiram. Quinto ano que eu faço. Bom, como sempre, vamos dar um tempinho, né? Que as pessoas vão chegando. E esse ano é o quinto ano dessa live. Eu comecei em março de 2020, no auge da pandemia. Mas bem no começo, né? Não sei se eu posso dizer nem que é o auge, mas acho que o momento mais tenebroso, pelo menos para a gente da humanidade, né? Que é um momento que ainda não sabíamos nada que poderia acontecer, vacina muito incipiente ainda aqui no Brasil, então, né, política misturada, e foi um momento muito complicado para todos nós, né? Nós não sabíamos o que ia acontecer com a humanidade e, evidentemente, conosco também. Eu repito sempre isso porque tem pessoas novas que entram, né? E, pô, quem é esse Randan aí que está fazendo isso? Né? Bom, primeiro que o Randan é um terapeuta, sou membro diretor da ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, e sou músico também, um músico cigano já há algum tempo. Estou no kardecismo, apesar de que agora eu dei uma afastada, mas já há quase 30 anos, né, como voluntários nas macas, Lar de Frei Luiz, fiquei mais de 12 anos, o tempo passa tão rápido, né? E depois o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E agora eu me afastei um pouco, enfim, opção minha, até porque eu acredito que o que eu faço aqui é uma extensão do que eu fazia. Ana, seja bem-vinda. É uma extensão do que eu fazia nas casas espíritas, né? Porque, imagina, se eu mesmo dizia, e sempre disse, e é verdade, Paula, seja bem-vinda, que não existe tempo, espaço, quando você quer atingir, quando você envolve a espiritualidade. Então imagina eu estar aqui ou estar no local, é a mesma coisa, espiritualmente, energeticamente, é a mesma coisa. O que muda, claro, muda, é o contato, né? Márcia, seja bem-vinda, Márcia Lobato, que legal, minha amiga. É o contato, né? Mas na verdade o que eu faço aqui é uma extensão e ainda maior do que eu fiz quase 30 anos no kardecismo. Eu sempre digo, e por favor, não me interpretem mal, eu não tenho religião, eu tenho fé, tá? Mas nada contra as religiões, por favor. Eu acho necessárias, né, quando bem conduzidas. Aliás, vou falar algo, o tema é esse, né? O tema é esse, a mediunidade, então automaticamente estou falando de religião, né? Então, quando bem conduzida, obrigado. Obrigado. Natasha, minha filha, obrigado. A Paulo comentou aqui que vê o cigano e o caboclo, né? Bom, cigano tem que ver mesmo, né? Porque se não vê o cigano, vai ver como é que vai ser, né? E o caboclo, né? Que é a energia indígena, também tenho da minha ancestralidade, né? A minha ancestralidade por parte de mãe, né? É lógico, claro.
por parte de mãe indígena, né? Também lá da Bahia, do sul da Bahia. Mas muito mais do que isso, quando eu não vi o nome direito, é porque às vezes os nomes são meio complicados assim, né? No Instagram, né? Eu tenho, os meus grandes amigos são indígenas, não à toa eu tenho, é porque o celular fica em pé, não dá para ver, mas aqui tem os meus maracás, aqui atrás, né, tem aqui o meu casal indígena, se eu levantar aqui tem os meus cachimbos indígenas, se eu virar um pouquinho a tela, vai ter aqui eu numa aldeia com um grande amigo, o Iapuã, que é aqui do Rio, com certeza. Ah, obrigado, Paula, obrigado. Então, na verdade, existe isso. Mas, enfim, então, por favor, quando eu falo que eu não tenho religião, mas tenho fé, nada contra a religião, absolutamente, uma opção minha, tá? E por isso mesmo eu tenho a liberdade de transitar em todas, sabe? Sob o olhar, não com um olhar como crítico, não, absolutamente, até porque as religiões todas são boas, né? O que deixa ruim muitas vezes é quem conduz. E aí eu vou começar no assunto então. Antes de mais nada, quem puder e quiser pegar um copo d'água, Ieda, seja bem-vinda, quem puder e quiser pegar um copo d'água, mas fique à vontade, tá? Eu creio muito na fluidificação da água, até porque a água é o principal alimento, né? E vamos chamar de alimento, que é um alimento, né, para nós seres humanos. Então, e na fluidificação também, né? Não sei se vocês sabem, já tem tempo já isso, eu esqueci o nome do japonês, ele fez um teste com microscópio de alto alcance, enfim, e ele pegou uns copos d'água, e alguns copos, tem muito tempo, você acha no Google, eu esqueci o nome, tá? Isso não é fake não, isso é histórico, isso é ciência. E ele, em alguns copos d'água, ele emanava coisas ruins, falava músicas agitadas, e nos outros copos d'água, palavras, enfim, palavras boas, música calma, e depois fizeram uma análise nos copos d'água. Esse que era, Luiz Carlos, seja bem-vindo, esse que era, esse copo d'água que falavam coisas ruins, música muito agitada, apareceu as moléculas toda empretecida, né? E as que tinham a música calma e que mandava palavras boas para a água, era toda cristalina. Olha que coisa interessante. Então imagina, né, o poder que nós temos através da nossa palavra e da nossa energia, transformar, Mônica, seja bem-vinda, um copo d'água. E a mesma coisa eu falo da comida, né? Quando você for comer alguma coisa, coma algo com prazer, não coma com raiva, não coma... E quando for fazer alguma coisa, se é que você faz, às vezes não faz, já sei, minha amiga, mas mesmo que não faça, sabe, faça um agradecimento ali na comida, manda a sua energia para essa comida, se for comida de fora, de alguém que você compra, enfim, manda, não precisa ser nada muito espalhafatoso, uma coisa discreta, manda a sua energia ali, porque toda essa energia que emanamos, ela passa para os alimentos, assim como passou para a água também, né? Então, a fluidificação da água, quem quiser, tá? Está aqui. Mas, voltando ao assunto, eu coloquei a mediunidade, uma questão de merecimento. Vamos conversar? E botei na interrogação. Por quê? Eu ouço muito em falar, e por favor, não estou aqui falando em causa própria, absolutamente. Apesar de transitar na mediunidade, a chamada mediunidade já há muitos anos, mas por favor, eu estou falando uma visão de uma pessoa de muitos anos transitando em casas espíritas, não só como voluntário ali, em macas, passe, enfim, né, nos locais, mas também como visitante.
Então eu sempre ouço falar, não, porque qualquer um pode ser médium. Sim, não está errado. Qualquer um está capacitado a tornar-se um médium. O problema, aonde está essa capacitação? Porque a primeira coisa de uma capacitação mediúnica é a essência. A primeira coisa é a essência. E infelizmente o que eu vejo e o que eu já vi, e olha que eu estou falando em casas espíritas renomadas, e as casas espíritas não vejo nem como culpadas, mas o que eu vejo é que, na verdade, muitos, e eu estou falando da casa que eu transitei, mas também muitas de outras religiões, né? Como a Umbanda também. Então, na verdade, Ângela, minha amiga, o que eu vejo é que muitas pessoas que estão ali, né, com o título de médium, na verdade, tinha que estar se tratando. Eu, há pouco tempo, eu tive um aborrecimento. Aliás, já tive alguns. E creiam por preconceito. Sidara, seja bem-vinda. Por preconceito, por inveja. Vivenciei isso algumas vezes, inclusive há pouco tempo não, ano passado eu me afastei mais uma vez de uma casa espírita, até muito boa a casa espírita, né? Sou amigo inclusive do dirigente principal, ele gosta muito de mim, mas eu me retirei porque, sabe, eu vi ali atitudes de preconceito, de inveja. Aí, com sinceridade, eu fico aqui. Isso não quer dizer que eu não possa voltar. Claro, não tô dizendo que a gente nunca deve dizer que essa água eu não beberei. Posso até voltar. Mas eu precisei dar um tempo. Lu, seja bem-vinda. Exatamente por isso. A mediunidade, eu acho que essa palavra mediunidade, para você atingir a condição de médium numa casa espírita, exatamente, Kofi Miliandro. Bom, vou falar Kofi, porque eu não sei o nome. Pois é. Então o que acontece? Então, por uma necessidade das casas espíritas, né, e de todas as denominações, aceleram-se processos. Não, toma aqui, você chega lá, talvez para agradar, toma aqui, agora você é médium, vai lá para o passe, vai lá não sei para onde. E não é assim. E isso é muito sério. E isso é muito sério, Deonice, Lu, minha amiga. É muito sério. Porque você está mexendo com o ser humano. Sabe? O último caso que eu sofri, vamos dizer assim como eu sofri, foi ano passado. Eu tenho uma prática, e eu toda semana agora eu estou ensinando, porque tem pessoas novas, e ninguém é obrigado a saber, o chamado passe magnético. Fátima, seja bem-vinda, né? O básico, que é o suficiente para você fazer o autopasse ou até em alguém, né? E eu tenho um costume, né? Principalmente pela minha fé, que é Jesus. Ô, minha vizinha, seja bem-vinda. Abração do meu amigo Vanderlei. Eu tenho uma prática de fazer, estou na base do Pai Nosso, não? Então eu quando eu estou ali dando passe, né? Como para quem não conhece, é como se fosse um reiki, né? Então eu falo baixinho, né? A oração do Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Eu faço isso aqui, inclusive, né? Com vocês, né? Eu tenho feito semanalmente. Lógico, sempre falo, se não quiser usar o Pai Nosso, nem que cada um tem, não precisa usar, nem precisa fazer simplesmente movimentos da mão. E depois eu faço
quando eu for fazer a vibração nos chakras, eu faço em nome do Pai, né, rodando ali o chakra, em nome do Filho e do Espírito Santo, e baixinho, sabe? E eu estava, um caso até complicado, uma moça na minha maca, e ela ali muito atordoada, porque ela tinha visões com a avó dela, falecida, e eu explicando para ela aí algumas coisas, né, das particularidades dela. E aí eu fui dar o passe, e tinha uma, entre aspas, médium do meu lado. Eu acho que ela se sentiu incomodado com a minha presença, que na verdade eu fui numa outra sala, me deixaram, pediram para eu ir para uma outra sala lá, com os ditos médios na maca, Marion. E ela simplesmente, do nada, chegou para mim, alto, bom tom, falou: olha só, dá para você falar um pouco mais baixo, que você está me atrapalhando? A menina que estava, que era uma moça de 20 e poucos anos, ela olhou para mim assim com espanto, ela não entendeu nada. Aí eu cheguei para ela, educadamente, para essa moça eu não falei nada, eu olhei para ela assim, meio que desprezei. Aí a moça que estava na maca, né, falou assim: o que houve? Aí eu falei, baixinho, mas ela deve ter ouvido, eu falei: porque infelizmente muitos que estão aqui, na verdade, tinham que estar deitados, aqui se tratando. Atendi essa moça, botei minha bota, né, porque eu uso bota, eu fico descalço, né, eu gosto de ficar descalço, eu botei minha bota, peguei minhas coisinhas e fui embora. E não voltei mais. Sabe? E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e se eu voltar vai acontecer de novo. E os ditos médiuns, que tipo de atendimento um ser desse vai dar numa casa espírita? Isso assim eu já vivenciei várias vezes. Eu estou falando casas espíritas renomadas, hein? Renomado. Estou falando casa espírita, tem ali um lugarzinho, apesar de que isso não quer dizer nada. Às vezes uma casa espírita muito menor tem uma energia muito melhor, tem uma energia melhor do que uma casa espírita grande. Isso não quer dizer nada. Mas assim, por ser grande, renomada, tinha que ter certos cuidados, mas não tem. E a mediunidade é uma coisa muito séria, que nem a palavra cura. Vocês nunca vão me ver, eu vou curar, que eu curo. Nunca ninguém ouviu falar isso aqui. E já teve vários acontecimentos de cura aqui na minha live. Claro que não sou eu. Evidente que eu estou incluído nisso tudo. De forma indireta, mas não direta. A cura é coletiva. A cura não se processa por mim. E quando alguém chega e fala para mim que eu fui uma vez no aniversário de uma amiga minha, o companheiro dela toda hora falava: não, porque eu trabalho com cura, porque eu sou curador. Eu fico olhando, na hora me deu vontade de falar pro cara assim: meu amigo, você deve encarnar Jesus, né? E mesmo assim nem Jesus, né? Porque Jesus falava: vá, né? A sua fé te curou, né? Ele não falava: eu te curei. Então eu ia falar até besteira, né? Mas assim, é de uma vaidade tão maluca isso, dizer que eu curo, que eu isso, e de uma falácia tão absurda, que eu, lógico, que estava no aniversário, eu fiquei quieto, eu fiquei ouvindo: poxa, que bacana, porque eu recebo o índio tal, o índio não sei das quantas, entendeu? Sabe? As pessoas estão enlouquecidas, até porque podemos mexer com qualquer coisa, menos com espiritualidade. A espiritualidade é a única coisa que não devemos mexer. Não podemos brincar com espiritualidade. Não podemos brincar, ou melhor, não devemos brincar com a espiritualidade. Eu não posso estar aqui de paraquedas falando um monte de besteira, porque tem a lei do retorno. Eu fico imaginando pessoas que tomam esse tipo de atitude, como pastores também, né? Que pregam a palavra de Jesus e pregam a mesma coisa, arma,
e sei lá mais o que, né? Falcatruas com dinheiro. Na verdade, eu acho que essas pessoas, elas não têm fé mesmo, elas não têm fé. Porque se tivesse fé verdadeira, não fariam isso. Porque a fé, ela tá incluída numa palavrinha muito simples, a essência do ser humano, comportamental. E não é comportamental que eu ajudo, não, eu estou ajudando lá com prato de sopa, não sei o que, tá, mas e o teu cotidiano, como é que é? Não, claro que não. Estão falando aqui. Paula. Não, Paula. Absolutamente. Você tem que se sentir bem onde você está. A partir do momento, e aí, continuando o que eu estou falando, a espiritualidade não se brinca. Com energia não se brinca. É muito sério. O que eu estou fazendo aqui é algo muito sério, por isso que eu estou sempre aqui. É uma missão. Eu não posso brincar, não posso chegar aqui e falar um monte de besteira. Eu não posso daqui inventar coisa, eu não posso aqui botar um lenço, botar 2 brincos desse tamanho e dizer que eu estou recebendo o Vladimir. Ou então botar o cocar dizendo que eu estou recebendo o caboclo, sei lá, do Pinambá. Não posso. Claro que eu tenho uma energia cigana, não só por ser. Claro que eu tenho uma energia indígena, como a minha querida amiga ali falou, do que viu o caboclo. Isso acontece inclusive quando eu estou fazendo algumas coisas, quando eu faço coisas nativas, eu sinto a energia indígena do meu lado. Claro que eu sinto. Assim como a cigana. Mas eu não posso fazer, fantasiar isso. Eu não preciso colocar uma fantasia para exercer a minha espiritualidade. Isso é muito sério. Todos nós estamos capacitados à mediunidade. Todos nós. Portanto, que sejamos, na nossa essência, um captador dessa energia. E para ser captador de uma energia espiritual, você tem que ter uma essência equilibrada. E infelizmente o que eu vejo é pessoas muito desequilibradas. E por isso eu me afastei um pouquinho, né? Por isso eu me afastei. Não quer dizer que eu possa voltar. Posso voltar. Às vezes sinto vontade, às vezes eu sinto saudade do presencial. Sinto, não vou negar. Mas isso aqui que eu estou fazendo nesse momento me completa, me complementa. Porque eu sei da importância do que eu estou fazendo aqui. Não por ser eu andando, absolutamente. Absolutamente. É pela energia coletiva que eu induzo a todos nós exercermos. E aí sim, acontecem muitas coisas. Energia coletiva. Uma senhora bem no início da pandemia, e isso que me fez continuar, porque outro dia até eu consegui resgatar minha primeira live, foi dia 31 de março de 2020. E assim, foi até legal, assim, foi bacana, mas eu sempre falando, olha, eu não sei, vou de vez em quando, né? Acabou que virou semanal. Mas o que me fez mais isso, e olha, foi bem no começo da pandemia complicado, uma senhora de São Paulo chegou para mim pro WhatsApp, né, que eu
disponibilizo o WhatsApp para todo mundo, né? Até porque eu trabalho com terapia, enfim, tem que disponibilizar, com música também. E essa senhora entrou em contato comigo pelo WhatsApp, fazendo um depoimento lindo para mim. E uma das coisas que ela falou foi o seguinte: olha, você não tem ideia o bem que você está fazendo para as pessoas nesse seu movimento da live, no início da pandemia, isso. E realmente eu não tinha ideia, porque para mim é tudo uma novidade ficar falando pro celular, entre aspas, né, claro. E aí ela contou a história dela. Ela falou: olha, eu estava pronta para me suicidar. Eu perdi meu marido, 50 anos de casada, com muito amor. Eu estava pronta para me suicidar, de verdade. Você me resgatou de um suicídio. Quando ela falou isso, eu desabei, né? Eu me lembro que eu estava até caminhando. Eu caminhando, chorando. Eu tenho o costume de caminhar todo dia. 1 hora por dia, um pouco mais, às vezes. E eu comecei a chorar. Não sei nem se alguém, que aqui tem condomínio, tem filme, se alguém viu chorando. Bom, também se já viu fazendo N coisas. Conversando com animal, que eu converso com gato, converso com borboleta. E depois você se cigano aqui no condomínio é maluco, né? Pra quem acha, porque eu sei que eu não sou, né? E aí eu comecei a chorar. Aí que eu vi da importância do que eu estava fazendo, e volto a dizer, não por mim, é pelo coletivo. Então como alguém pode chegar e falar, porque eu sou isso, eu sou aquilo? Olha, quando uma pessoa bate no peito e diz, eu sou um curador, pode ter certeza que naquele momento ela perdeu totalmente a energia como tal. Totalmente. O maior médium de todos, se é que assim eu posso dizer, que foi Jesus, né? Ele não falava isso. Jesus falava, vá, não peques mais, a sua fé te curou. Porque a fé é fundamental. Porque a fé é fundamental. Por isso eu digo, eu não tenho religião, mas tenho fé. Mas eu tenho o fundamental, que é a fé. Imagina, eu estou aqui falando com vocês, mas no fundo, quando eu te ligo aqui, tá bom. Nada, eu me concentro. Quando eu acabo aqui, eu salvo o vídeo, né? Para as pessoas verem. E a primeira coisa que eu faço é ver o vídeo pela televisão. Eu boto, que eu salvo no YouTube, e ponho o vídeo na televisão e fico vendo. No final eu durmo, eu não consigo ver tudo. Quando entra na parte, né, das vibrações e tal, eu durmo. Rosemary, minha amiga. Eu acabo dormindo, mas depois eu vejo de novo. Mas a parte que eu falo, eu vejo tudo. Para quê? Para ver o que eu estou falando. Porque eu sei da seriedade disso. Eu estou mexendo, eu tô lidando com pessoas. Eu não posso brincar. Eu não posso brincar de terapeuta, eu não posso brincar de médium, não posso brincar com a espiritualidade, não posso brincar com o ser humano, porque eu creio na lei do retorno. Então todos nós, com certeza, todos nós podemos, somos médiuns. Porém, exercer a função como tal, aí já é outro patamar. Exige muita preparação, que infelizmente não vemos. Ou melhor, vemos, mas eu diria que vemos poucos. E eu estou falando em todas as religiões, tá? Assim como tem pastores que falam um monte de besteira, entendeu? Induzem as pessoas a um monte de besteira. E aí vai. Para não demonizar só uma coisa, não, porque o evangélico, não é só não. No kardecismo,
na Umbanda, tudo. Sandra. Mas enfim, se as pessoas brincam com a espiritualidade, é porque elas, na verdade, elas nem creem na espiritualidade, né? Porque quando uma pessoa crê na espiritualidade, que a vida não é isso aqui, que isso aqui apodrece, que o que fica é o que está aqui em nossa volta, se a pessoa crê de fato nisso, a pessoa vai ter muito cuidado em suas ações. Principalmente se tiver que mexer, tiver que lidar com o próximo, com o ser humano. Como aqui, por exemplo. Não posso brincar. Não posso brincar. Quer dizer, posso até brincar. Quando eu digo eu brinco, é outra coisa. Mas não posso brincar na essência de ser um médium ou de estar aqui falando algo que, na verdade, no fundo, eu nem acredito muito. Ou, se acredito, faça o inverso no meu cotidiano. Não é por aí. É isso. Não brinque com espiritualidade, é que nem a mesma coisa com ritual. Não brinque com rituais. Até porque a grandiosidade, o efeito de um ritual não está no tamanho do que você faz, mas da mesma forma na essência. Eu sempre digo, se alguém mandar você fazer, olha, você pega fruta tal, vela vermelha, azul, rosa, amarela, pega isso, faz isso. Se você, na verdade, fizer isso, porque alguém te mandou, mas assim, eu garanto você, se você fizer isso aqui, ó, que nem eu estou fazendo aqui, um incensozinho, mas com fé, eu garanto a você, eu não sou o dono da verdade, mas com a minha experiência, eu não tenho a mínima dúvida do que eu estou falando. Vai ser muito mais forte do que qualquer ritual com N situações. E, por favor, abre aspas e fecha aspas. Não estou fazendo chacota com os rituais da Umbanda, de nada disso. Não é isso. O que eu estou falando é a pessoa que está fazendo. É isso que eu estou falando. Antes que me interpretem mal. Ah, não. Eu, por exemplo, é isso aqui. Para mim é isso. As ervas. Eu creio muito nas ervas, no banho de ervas. Acabou. São os meus rituais. Porque é isso que eu acredito. Então isso é que vai funcionar para mim. É a minha conexão. Como a minha conexão é Jesus. É a minha conexão. É Jesus. Não tem outra conexão. Claro, como a minha amiga ali falou, né? Tem toda uma ancestralidade indígena comigo, cigana. Claro, não é isso. E eu sempre abro também e fecho parênteses. O Jesus que está do meu lado não é o Jesus preconceituoso, não. É o Jesus que está ao lado de todos nós. Que não é Jesus de católico, evangélico, nada disso. É o Jesus de todos nós, que eu chamo de um Jesus verdadeiro. O Jesus que na Umbanda se chama de Oxalá. Que para os ciganos é cristesco. Mas é o Jesus, o ser iluminado Jesus. E esse é o meu Jesus. Aliás, se eu tenho essa responsabilidade de falar que a minha fé em Jesus, a primeira coisa que eu tenho que ter é um comportamento digno para falar isso, como ser humano. Eu fico bobo como pessoas falam, não, porque
eu sou evangélico, eu sou de Jesus. Bota a Bíblia debaixo do braço, às vezes sabe de cabo a rabo a Bíblia, mas no seu cotidiano são podres. 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 Mas, deixa quieto. Quando a matéria apodrecer e houver o desencarne espiritual, aí é a conversa, né? Com aquilo que fez. É isso. Eu queria falar hoje sobre isso, que eu sei que muitas pessoas transitam, inclusive em casas espíritas, e podem estar chateadas, porque eu fui, eu escuto muita gente que reclama comigo, porque eu fui atendida, aconteceu isso, aquilo, sabe? E outra, quando nós vamos em algum lugar, o que importa é a sua fé. Eu sempre digo aqui, não tem um templo, não tem uma igreja, não tem um centro espírita que não aconteça, entre aspas, milagres. Todos, seja qual for, acontecem milagres. Aí você vai dizer, mas como, Randan? Você acabou de falar sobre a mediunidade, que não sei o quê, papapá. Sim. Mas as pessoas que estão indo nesse lugar estão indo com a sua fé, acreditando que estão indo para receber bênçãos. E aí acontece. Está aí o João de Deus lá, da Badiana, preso. Nossa, via gente de fora, acontecia coisas magníficas. Era toda uma egrégora de pessoas, né, sedentas com a sua fé, acreditando que iam ser curadas. Assim como aqui. O que eu estou fazendo aqui? Nossa, eu vi coisas assim, inimagináveis, mas longe de mim pensar que sou eu. Eu sou um simples elo de tudo isso. Animais. Eu falo muito animal. Eu me lembro até hoje, uma conhecida minha, depois ela mandou uma mensagem assim, mandando um monte de carinha chorando, que eu fiz uma live na hora da vibração. Aliás, estou até demorando um pouquinho, daqui a pouco vou começar. Mas eu vou contar só essa história. E o cachorro estava tomando, comendo alimentação, né, com seringa, não sei o que, estava doentinho. Ela disse que de repente, quando eu comecei quando começamos, tá? Quando começamos a fazer as vibrações, enfim, eu falei sobre o animal, o cachorro dela começou a beber água, beber água, beber água, beber água, beber água, beber água, beber água. Depois comeu, o cachorro ficou bom. Olha que coisa incrível. Não acreditei. Meu cachorro começou a beber água. É toda uma energia em volta de todos nós e dela que estava ali acreditando que de repente podia ajudar o cachorrinho, e aconteceu. São egrégoras. Não é o Randan curador, e nem o cara que falou eu curo. Não é nada, isso é falácia. Isso é um coitado, um pobre coitado, não sabe o que está falando. São egrégoras que se reúnem. Claro, eu tenho a minha importância. Claro que eu tenho a minha importância, mas a importância de estar levando a palavra, de estar conduzindo vocês que estão aqui a essa prática, junto comigo. É essa a minha importância, mais nada. É isso. Vamos fechar os olhos, vamos fazer o passe, tá? Bom, vou fazer rapidinho aqui, que eu sempre estou repetindo. O passe é assim, é uma coisa que eu quero fazer semanalmente, tá? É o passe, ou vibrações, como queira. Nós vamos fazer 7 vezes aqui assim. Você pega as 2 mãos, tá bom? Assim acima da cabeça e desce até embaixo aqui o chão, tá? Quando chegar embaixo, vocês fazem assim, ó. Tá?
jogando toda a energia ruim para fora. Tá? 7 vezes. Tá bom? Eu vou falando com calma. Quando terminar as 7 vezes, nós vamos fazer essas vibrações, ou passe como queiram, nos chakras. Tá? Vamos começar no chakra coronariano, 3 vezes. Aí são 3 vezes, tá? Circulando, aí na terceira vez para, fica um pouquinho, aí depois no frontal, depois no laríngeo, na garganta, no cardíaco, aqui perto do coração, no plexo solar, que fica aqui bem em cima do estômago, no umbilical, que pelo nome já diz, aqui perto do umbigo, e no básico, que é bem aqui na linha da cintura, um pouquinho abaixo, mas pode fazer na linha da cintura. Tá? Eu vou conduzindo vocês, tá bom? Eu vou fazer exatamente como eu faço onde eu estou presencialmente, através da oração do Pai Nosso e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas façam como quiser, tá? Feche os olhos. Feche os olhos. Hoje, nada é por acaso, né? Eu tenho um gatinho, uma vez eu apresentei numa live minha. E é um gato, quando as pessoas vêm aqui em casa, ninguém vê, porque ele se esconde. Ele fica no meu quarto, escondido debaixo da cama. Ele é assim, é o jeitinho dele. Já veio assim. Mas também quando não tem ninguém, ele fica aqui. E ele é como se fosse o gato. Eu tenho 5 gatos aqui na minha casa. É como se fosse o gato assim, o chefão, né? E hoje ele está aqui, eu estou olhando para ele, ele está na minha janela aqui. Engraçado que eu pensei que ele fosse sair, não saiu. Mas nada é por acaso, ele está aqui por algum motivo, porque ele nunca faz isso. É a primeira vez que ele faz isso. Quando eu peguei, foi uma época que eu estava fazendo lá no meu quarto, agora não tem muito tempo, e ele estava dormindo, ele dorme comigo na cama, os gatos dormem comigo, é tudo no meu quarto, ar-condicionado ligado, é uma coisa absurda aqui. Eles são mais bem tratados do que eu. Mas ele dorme comigo, ele dorme bem no meu pé, o Dudu, né? E aí eu peguei ele, mas aqui, no meu consultório, é a primeira vez. Mas é isso, perdão. Fecha os olhos. Feche os olhos. Relaxe seu corpo. Relaxe a sua mente. Relaxe a sua alma. No relaxamento profundo. Mais e mais profundo. Trazendo toda uma energia de luz, de amor e de fé. Vou contar até 3. Em cada contagem nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira. Prende o ar. Solta. 2, inspira. Prende o ar. Solta. 1, inspira. Prende o ar. Solta. Relaxa o seu corpo, relaxa a sua mente, relaxa a sua alma. Vamos começar agora com o nosso autopasse, trazendo toda a vibração de luz que nesse momento nos rodeia. Uma grande roda se faz presente em nossa volta.
É uma roda de luz, com seres de luz. Os seres de luz estão sempre prontos a nos atender. Muitas vezes nos sentimos abandonados por esses seres de luz, mas na verdade nós é que nos abandonamos. Talvez até a nossa própria fé se torne fraca. E aí esses seres de luz se afastam, porque se sentem como se nós não precisássemos deles mais. Então, esses seres de luz que ficam à nossa volta, eles precisam ser alimentados. E como alimentamos os seres de luz? É através da fé e da nossa essência. Saiba que isso é fundamental para que tenhamos seres de luz em nossa volta. E eles estão aqui, nesse momento, nessa live, porque eles sabem que existe fé, existe amor, existe entrega verdadeira. Não tem falácia aqui, não tem mentira, não tem fantasia, tem amor e fé. Pegue suas mãos, eleve em cima da cabeça. Vamos começar a nossa limpeza astral. Vai descendo, eu vou contando aqui, tá? 1, Pai nosso, que estás no céu, joga fora embaixo, sobe de novo. 2, santificado seja o teu nome, joga fora. 3, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Joga fora. 4, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Joga fora. 5, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Joga fora. 6, não nos deixeis cair em tentações. Joga fora. 7, mas livrai-nos, Pai. Livrai-nos todos nós de todos os males que nos possam ameaçar, trazendo paz, amor e proteção a todos os lares conectados nesse momento. Assim seja, em teu nome. Agora, coloque sua mão, pode ser direita ou esquerda, em cima do chakra coronariano, em cima da cabeça. Roda 3 vezes devagar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fica. Deixa a mão aí. Agora desce o frontal, que é em frente à sua testa. Roda 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fica. O laríngeo bem em cima da sua garganta, 3 vezes.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora no cardíaco, bem em cima do coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que o amor desse chakra esteja em todos os lares nesse momento. Transmutando a raiva, o ódio em amor. Vamos para o plexo solar aqui em cima do estômago. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora em cima do umbigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora no chakra básico, bem na linha da cintura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Junta as duas mãos em oração. Amém. Mantenha o seu corpo relaxado. Vamos aproveitar essa energia de luz, essa limpeza que fizemos. E vamos mentalizar pessoas que possam estar precisando dessa energia. Vamos enviar energias de luz para essas pessoas. Que essas vibrações de luz que fizemos em nós mesmos sejam alcançadas dessas pessoas e animaizinhos também. Se tiver um animalzinho que esteja precisando, mentalize ele agora. Mentalize, pode ser para as pessoas e os animaizinhos também. Energias de luz nesse momento estão sendo guiadas a essas pessoas e animais. Tratando o que tiver que ser tratado, curando o que tiver que ser curado. Yeshua.
Visualize a sua necessidade. O que você está precisando. Mentalize agora. Ou simplesmente seja grata. Eu, particularmente, eu vou ser grato. Eu vou ser grato. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Pega um copo d'água. Se tiver um animalzinho em casa, deixa um pouquinho para eles, por favor, e põe no potinho, tá bom? Beba água. Não pense em nada. Deixa que a fluidez da água, ela vai determinar a sua necessidade. Espíritos de luz, nesse momento, vão conduzir esse líquido naquilo que for necessário. Beba água. Deixar para os meus animaizinhos. Vão abrindo os olhos. É isso. E o Dudu tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem que virar devagar. Peraí. Vamos ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Posso derrubar o... Outra vez eu fiz isso, caiu os dois celulares. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo mostrar ele aqui. Ó. Peraí, tô conseguindo. Cadê o Dudu? Olha lá o Dudu. Olha o Dudu. Vai. Olha lá o Dudu. Olha o Dudu. Apareceu o Dudu. Tá vendo? Dudu? Olha o Dudu. Esse é o Dudu. É a segunda vez que ele aparece. É a primeira vez que ele faz isso. Ah, saiu. Tchau, Dudu. Viu? Foi embora. Deixa eu virar com calma aqui para não fazer M. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Vocês viram o Dudu. É isso, Patrícia, Rose, legal. Perdão se eu não falo algum nome, às vezes passa, eu fico muito concentrado. Thaís, Docinho, Docinho é bom, hein? Isabela, Beth, Lore, que legal, seja bem-vinda. Ângela, sejam bem-vindas todos. Thaís, Marcélia, minha amiga, Marcelo, seja bem-vindo, meu irmão. Jaqueline, que bom, perdão se eu não falei algum nome. É isso. É isso. De tudo que eu falei,
o mais importante, e é uma dica que eu dou a vocês, não brinquem com espiritualidade. Só façam aquilo que realmente vocês sintam que vai ser bom para vocês, através da espiritualidade. Não se deixem levar por muitas coisas. Procure ouvir o interior de vocês. Ouçam o interior de vocês. Pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer dessa forma. É isso. Ah, um aviso. Como sabe, eu sou músico, né? Cantor, enfim. Esse sábado eu vou estar ali em Campo Grande, tá? Tá aí no meu Instagram, né? No Facebook também, o endereço. Tá? É bem bonita a festa. Eu vou estar lá cantando, levando a minha música cigana, meus instrumentais. Vocês até viram, né? Quando eu virei aqui meu atabaque, que tá aqui, né? Meu djembe. Eu toco atabaque na música cigana, é bem bacana nos instrumentais que eu faço. Levo djembe, que é esse instrumentinho aqui, ó. Que é um instrumentinho africano, olha só o som dele. Então eu uso, e o carrom, né? Então sábado eu vou estar na Festa da Rosa. Ui, caiu o incenso. Também já tinha acabado. Vou estar na Festa da Rosa, quem quiser me ver, vai lá que vocês vão gostar muito. É muito animado, animação do início ao fim, lógico. Assim como aqui eu estou passando a mensagem, a música é uma grande mensagem, né? A música é uma grande mensagem. Então é isso. Vamos dar as mãos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. O Espírito de luz, ou os espíritos de luz que estão aqui ao meu lado, reconhecem os espíritos de luz que estão ao seu lado. É isso. Até a próxima segunda-feira. Gratidão.